Olá, olá, para você que está chegando, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou o Gabriel Tripodi, o Podão, e está começando agora mais um podcast aí para você. Chega, fica à vontade, deixa aí sua curtida, seu comentário. Ao meu lado aqui, deixa eu já apresentar esse galã, Camilo Manfredi. Tudo bem, Tripodi? Boa tarde. Boa tarde, tudo certíssimo? Tudo Como ótimo. Você tá? Graças a Deus, tudo em isso aí. ordem. Hoje mais um episódio, hein? Mais um, hoje promete, convidada mais do que especial. A cada dia a gente vem se superando, né? Com certeza, é uma aula pra gente, né? É verdade. Antes da gente anunciar, vamos falar dos recados iniciais aqui. Exatamente. Né, você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, por favor, deixe aí o seu comentário, a sua curtida, fortaleça a nossa marca, tá? E também deixe a sua pergunta. Muito importante, né, Camilo? Nós vamos repassar. Vamos repassar e a gente vem recebendo bastante comentários, bastante mensagem. Então é importante que você mande para que a gente também veja e também sinta um pouco dessa energia de você aí de casa. E também sugestão, né? Sugestão de outros convidados, sugestão de pauta, a gente recebe com muito carinho. Com o maior carinho, o maior prazer do mundo, né? Isso então mesmo. Fica à vontade e compartilha esse vídeo lá no grupo do WhatsApp, né, Camilo? A gente sempre fala aqui, trocar aquele grupo do bom dia lá da tia, da avó, né, do vizinho, manda lá no grupo do WhatsApp, tá bom? É isso aí. Dado aqui os recados iniciais, vamos para a convidada de hoje? Vamos, é um prazer. Vamos lá. Vamos lá. Então, ela está focada atualmente no curso de formação de conselheira, tá? E em transição de carreira. Tá? Ela é uma diretora executiva de comunicações corporativas internacionais e membro de conselho em assuntos corporativos com experiência local, regional e internacional, liderando áreas de comunicação, sustentabilidade e governo de grandes empresas no Brasil, América Latina e Europa. Não é só aqui, não. Caramba. Tem, né? Com passagens pela Motorpress, FSB, Microsoft, Citi e Volkswagen. Tá bom? Tá? É isso aí. Além disso, também foi reconhecida como uma das comunicadoras do ano pela ABERGE, né? Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, em 2019. E figura entre os top 10 executivos de comunicação corporativa nacional do prêmio Top Mega Brasil de 2020. Tá? Fala sobre ESG, liderança, comunicação, digitalização e diversidade e inclusão. Caramba. Isso é só um resumo, tá? Esse é só o resumo, Esse né? é só o resumo. Pois é. Então, senhoras e senhores, recebam hoje aqui o maior prazer do mundo no podcast Priscila Cortese. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Tudo Boa tarde, ótimo. Camilo. Obrigada pela introdução. Obrigado você. São vários anos também, né? Você não contou a parte que são muitos anos de carreira. Mas mandos bem aproveitados, né? Muito bem. Muito bem Sempre aproveitados. tive a sorte de trabalhar em boas empresas, com bons chefes. Isso faz bastante diferença, né? É verdade. É sempre bom, né? E eu queria já entender, assim, porque você falasse um pouquinho da sua trajetória profissional. Como foi o início, o seu contato ali com comunicação? Como é que foi? Eu estudei jornalismo na Casper Libero, fui estudar jornalismo. Na época eu tinha ali, não sabia muito o que fazer, como todo jovem, tive lá o meu período, quero ser médica, no final não viabilizou. E no fim uma amiga me falou, acho que você tem uma pegada de jornalista, você gosta de escrever, você gosta de falar, de repente podia ser. Aí eu falei, legal, e eu fui assim com o sonho de trabalhar em televisão. E lá fui eu fazer jornalismo na Casper, mas no final a televisão não deu nada certo. Todos os testes que eu fazia eu ia muito mal. Eu mal enxergava o TP, na época não usava lente de contato ainda, e falei, então eu vou mudar de carreira. E num determinado momento da minha faculdade eu comecei a trabalhar como jornalista e, interessante, eu comecei na indústria automotiva. Por um acaso, eu tinha um amigo que trabalhava numa revista que já tinha algumas mulheres na redação, que não era uma coisa normal, comum, ter mulheres em redação, né? Verdade. Tipo 4 rodas, né? Claro. E na época ele me convidou, eu comecei bem como estagiária. Na verdade, a gente não tinha estágio naquela época, né? Comecei a trabalhar, escrevia umas notinhas, fazia uns artigos, e assim eu fui. Mas eu digamos assim que o meu momento alto da minha carreira é que quando eu trabalhava na revista, eu gostava muito, ia para lançamento de carro, eu cobria salões internacionais, era muito legal. Mas eu estava um pouco impaciente e queria conhecer. Como eu ia muito para eventos, eu lidava muito com comunicação corporativa, porque a imprensa especializada lida muito com as empresas. Eu comecei a fazer uma pós-graduação em comunicação na SPM. Foi aí que eu falei, não, acho que o meu negócio é a virada da comunicação, né? Trabalhar mesmo como um todo. Comecei a ver as demais disciplinas e tudo. E aí eu fui começando a pensar em sair do jornalismo clássico, digamos, e ir para a carreira de comunicação. No total, eu trabalhei 5 anos como jornalista, mas foi uma experiência importante ter começado como jornalista, né? Sem porque dúvida, você a base, entende, né? é a base.
E você entende o outro lado, Sim, né? Você tem essa visão crítica, né? Você aprende a perguntar, tem uma série de coisas que você aprende como jornalista. E aí eu tive 2 grandes escolas, eu acho que de qualquer maneira, o começo da nossa carreira é sempre dedicado a aprender, né? Uma delas foi a FSB, que já era uma agência grande na época, mas ainda pequena em São Paulo. E trabalhei muito no desenvolvimento da empresa aqui, cuidando de uma carteira grande de contas. E ali eu ampliei tanto os setores, fui trabalhar com vários setores da economia. Até então eu só conhecia, era muito especializada no mercado automobilístico. E as ferramentas da comunicação, né? A gente atuava em todas essas frentes. Comunicação interna, externa, newsletters, magazines. Estava mudando, né? Começando ainda, internet, site digital, relatório anual, relatório de sustentabilidade. Então, aquilo trouxe uma abrangência muito grande, setorial e de ferramentas, que eu acho que foi importante. Então, trabalhei 7 anos na FSB, adoro, o FSB só cresceu, né? E continua muito relevante. Enfim, foi uma escola maravilhosa para mim. Mas, num determinado momento, eu falei, agora está na hora de eu ir para o meu terceiro tripé, que é ser cliente, né? Tinha sido jornalista, tinha sido agência e tentei ser cliente. Aí eu fiz uma mudança, fiz uma transição de carreira, comecei a conversar com alguns clientes na época, algumas pessoas que eu conhecia, e aí eu entrei na Microsoft. Que aí foi, acho que, a segunda grande escola. Porque é uma empresa de tecnologia muito rápida, muito dinâmica, né? Completamente diferente, né? Completamente diferente do ponto de vista de ritmo, do ponto de vista de temas. A gente lá atrás já estava já tinha os blogueiros, não tinha mais quase imprensa escrita, já era tudo muito digital. Eu lembro que eu fiz o primeiro evento de relacionamento de blogueiros no Brasil. Olha só que Ninguém legal, nunca tinha feito. Estava começando essa coisa de criar uma cultura, né? Do que hoje a gente chama de influenciador, né? Enfim, e a Microsoft foi, obviamente, uma grande escola, uma empresa matricial, internacional, que tinha vários produtos bons, né? Produtos ruins. Eu fiz um lançamento do Windows Vista, que foi bem difícil na época. É verdade. Dava vários problemas. A gente estava atrasado no lançamento do Windows, mas depois lançamos o Office, que é até a base do 365. Tem muito mais produtos bons com certeza. E perdemos, na época lá, ligamos ali a tendência do iPhone, que nunca decolou muito, né? Mas a empresa é uma empresa também. E lá eu tive uma oportunidade interessante, que foi começar a entrar na agenda de citizenship, na agenda que hoje a gente pode chamar de sustentabilidade, né? Enfim, e quando ela enfim, OSD, né? E todas as derivações da responsabilidade social. E lá eu cuidei também do departamento de citizenship durante muito tempo, porque na época a tecnologia ainda ocupava esse espaço de formar professores, de levar tecnologia para a escola, ainda tinha... Não faz muito tempo, mas faz, né? As coisas foram muito rápidas, mas naquele momento tinha muito capacitação de professor, tinha levar tecnologia para as ONGs, para ajudar na administração, né? No acompanhamento. A gente fazia muita doação de software, a gente capacitava, tinha um programa de educação muito forte e tinha outros temas que a empresa, obviamente, estava envolvida do ponto de vista de cidadania, traduzindo citizenship. E foi aí que foi tomando pé e a coisa foi tomando esse tamanho de que a comunicação foi ampliando as arestas, né? Foi se tornando uma coisa mais ampla, que combinava a comunicação interna, externa, o citizenship ou a sustentabilidade, que depois a parte do ecologia, na verdade até aqui era mais social e governance. E o nosso papel era muito governança, pegar tudo que a empresa fazia, organizar, montar relatórios, prestar conta para a sociedade, para a comunidade, para os funcionários, porque era tudo muito espalhado, né? Naquele momento pela empresa. E depois veio o conceito de responsabilidade social, impacto social, que é onde eu depois comecei a navegar e trabalhei com mais abrangência. Enfim, depois eu passei vários anos no Citi, uma outra escola, né, financeira, um mercado regulado, centro da economia, um centro mais nervoso, é outra pegada totalmente diferente, uma mudança né? Interessante, né? O que o banco fala muda, né? Cotações, muda valor de empresa, enfim, uma relação muito grande com investidores, uma relação muito grande com investidor estrangeiro. Muito legal. E os meus últimos 5 anos, quase 5 anos, eu passei na Volkswagen, uma parte aqui no Brasil, cuidando da América Latina e Brasil, e eu tive a grata felicidade de passar também uma temporada na Alemanha, trabalhando lá, que também é uma outra perspectiva de mercado. E aqui estamos, pessoal. E aqui estou eu.
Que história, hein? Que história. Quanta coisa legal, né, Camilo? É verdade. E a gente vê o que mais me fascina, né? Não só a transição, mas também as transformações que vão acontecendo nessa parte digital, com o tempo, as coisas que vão se transformando. Muita coisa que era tendência lá atrás, hoje, né, se tornando uma verdade. A parte, por exemplo, de blogueiros, toda essa tecnologia, inovação. E aí uma pergunta, como que é para você isso? Como que você enxergou e também lidou com isso ao longo dessas suas fases? Assim, como é que foi tudo isso? Essa parte de inovação, de tecnologia, de entender o mercado, de passar, né, de migrar de uma empresa para outra. Como é que foi receber e ter esse preparo do dia a dia? Olha, eu sempre enxerguei a comunicação, o meu papel, como um papel muito conectado à estratégia e ao negócio. Então eu digo, eu trabalho no negócio, para o negócio e com o negócio. E essa visão de como a comunicação pode acelerar o crescimento dos negócios, o progresso, e pode fazer com que a empresa, enfim, enxergue, inclusive, novas oportunidades, sempre esteve presente no meu trabalho. E o digital, o crescimento do digital sempre foi é sempre uma inquietação, é sempre um desafio para nós, né? Porque a comunicação mudou muito, a comunicação virou uma interação, virou uma via, né, que é muito mais difícil você fazer uma via de duas mãos do que você só falar, não é? A comunicação interna, eu ainda comecei como comunicação interna, que era jornal impresso, jornal mural. A gente foi mantendo isso, mas com o passar do tempo, ela virou uma comunicação única, integrada. O que você fala interno, vaza externo, as pessoas têm... A mensagem tem que estar muito bem, né, solidificada, porque não adianta você falar uma coisa para dentro, uma coisa para fora. Então, e essa visão que a gente chama de stakeholders ou de públicos de interesse, que hoje a gente fala muito, ela sempre teve presente, né? Desde o começo, né? A gente sempre teve aquela matriz, eu falo com o governo, eu falo com a imprensa, eu falo com funcionário, eu falo com comunidade, eu falo, né, com entidade, com ONGs, e assim vai. E essa visão de sempre ter um discurso, né, que conseguisse conversar com todos esses públicos, sempre teve muito presente na comunicação. Sim. Mas eu acho que o digital é um desafio sempre, porque a gente viu uma transformação no jornalismo muito grande, né? Muitas vezes dramática, né? Da migração dos jornais, das dificuldades com as revistas, né? Essa enxurrada, né, de canais. Sim. E nem tudo é jornalismo, mas aí entrou o influenciador na história também. Eu trabalhei nos últimos anos muito com influenciadores. Faz parte, porque eles têm um papel relevante de ampliar o público de audiência, principalmente, por exemplo, quando eu falando de automóveis, você tem um público muito cativo que gosta de carro, né? Que gosta de falar de carro, ver sobre carro, etc. Mas não são só eles que se interessam por carros. Você tem outros vários imensos públicos que usam carro, dirigem carro, gostam de carro, querem comprar um carro. Então, para isso, você precisa ampliar o público. Você precisa falar com mulheres, você precisa falar com jovens, você precisa falar, com vários outros públicos de todos os relacionamentos. Sem dúvida. E o influenciador, por exemplo, ajuda a isso. Mas é uma outra linguagem. O influenciador não tem nada a ver com a nossa linguagem do jornalismo, né? Mas eu costumo dizer, para quem começa, é muito legal quando você traz as diferentes gerações, porque você consegue misturar e essa geração nova vem mais preparada para essa multilinguagem, para essas várias linguagens diferentes da comunicação hoje, né? Eu acho que a minha geração, e, enfim, ainda é muito texto, ainda é muito o que a gente chama de press release, né? E eu me lembro, por exemplo, que nos anos de Microsoft, a gente já trabalhava sob a premissa da morte do press release, que ele não ia existir mais. Então, assim, são quase 15 anos em que a coisa vem, né? De novo, a tecnologia começa primeiro, é um edge, ele tem pelo menos uma década à frente, do ponto de vista, né, daquilo que vai acontecer, as linguagens, etc. Mas você vê essa tendência, os textos mais curtos, mas é difícil, né, para um jornalista. Mas no final tudo encontra o seu espaço. Hoje, como comunicação, você tem que olhar todos os meios, porque todos eles têm um espaço, todos eles encontram uma audiência importante e aquilo que faz sentido para a sua estratégia, né? Era isso que eu ia te perguntar. A gente tinha muita questão da imprensa, né? Então a credibilidade e tal. Entra a parte das redes sociais, então abrindo espaço para muita gente que eventualmente não participava e não conseguia participar, né? E os influenciadores. Então, uma dúvida, a gente sempre faz essa pergunta, como a gente também trabalha fazendo todo o trabalho de monitoramento de imprensa, redes sociais, influenciadores, como que você vê a entrada das redes sociais e dos influenciadores nesse contexto todo? A gente conseguiu, com tudo isso, cobrir uma área maior? Ou existe uma canibalização, ou um entrando no espaço do outro, influenciando, as redes sociais influenciando a imprensa?
Como que você vê todo esse relacionamento complexo que existe hoje, né? E muito mais pessoas tendo acesso a dar opinião, a criticar, a elogiar, e os influenciadores com poder gigante, com milhões de seguidores, onde ele faz um post, aquilo viraliza, e aí a gente tem as empresas querendo entender, né, para onde eu vou, né? Não, qual que passa a ser o meu relacionamento com a imprensa, qual passa a ser o meu relacionamento com as redes sociais, qual passa a ser o meu relacionamento com esses influenciadores, tanto na questão de propaganda, publicidade, ou na questão realmente de entendimento da satisfação dos produtos e tudo que envolve a questão dos produtos e serviços. Como que você está vendo essa complexidade hoje? Olha, eu acho que aí uma palavra-chave que eu mencionei anteriormente é a interação, né? De que a comunicação virou interação. E eu sempre costumo usar a expressão, é fácil de falar e difícil de fazer, né? Porque quando você tem um tema e aquele tema gera muita interação e você tem que responder ou você tem que interagir demais, sempre a empresa fica numa posição, puxa, o que eu vou falar? Como é que eu respondo, né? O que eu faço? Alguns anos atrás eu montei o primeiro LinkedIn do nosso presidente na época Brasil e América Latina da Volkswagen. Tá. Na época tinham bons anos atrás. Tinham poucas referências, por exemplo, para dar um exemplo, de CEOs no LinkedIn. Tinham alguns que eram mais ligados à própria pessoalmente. Você tinha, assim, por exemplo, o Abílio Diniz, mas ele tinha ali, né, toda aquela agenda dele de atleta e tudo pouco combinada com alguns dos negócios. Você tinha, claro, Bill Gates, que já tinha, né, um perfil ali, mas você tinha quase que pouquíssimos ou quase nenhum. E a gente estudou muito, pesquisou muito antes de colocar no ar. E uma das grandes dúvidas que a gente tinha dentro de casa, e principalmente os outros times, as outras áreas que trabalhavam em conjunto conosco, marketing, etc., que tipo de demanda de interação isso vai gerar? Quando você coloca um CEO, né? A cara dele no front, publicando 1, 2 vezes por semana, e você está abrindo uma porta nova de comunicação ou de interação com a sua companhia, né? Exatamente. E existia um pavor, mas a gente vai administrar, porque a gente não sabia se precisar de uma pessoa para responder, ou de uma equipe, ou de uma estrutura, e obviamente, né, como que a gente poderia fazer isso. E a gente foi colocando no ar e foi fazendo. De fato, a interação existe, mas ela enfim, vinha cliente reclamando que comprou um carro, vinha elogio, vinha gente muito interessante querendo interagir conosco para fazer negócio, vinha. Fizemos vários, assim, relacionamentos com vários públicos diferentes por meio e que criou outros temas, veio também. Então, assim, eu acho que essa é um exemplo de que mas é necessário. Os funcionários, no final, eram os maiores beneficiados daquilo. Se tornou, obviamente, hoje é comum, todo mundo, né, navega muito bem no LinkedIn, aprendeu com a ferramenta, mas se tornou uma grande ferramenta de comunicação interna, acima de tudo. Os funcionários se informavam por ali, interagiam com o presidente, republicavam, e aquilo foi criando um ambiente de informação bastante feliz, junto com as demais ferramentas que a gente usava internamente. Eu também costumo dizer, assim, a gente tem que viver o tempo que a gente vive, a gente tem que olhar sempre para frente, né? As redes sociais, de uma maneira geral, aí existe sempre, sendo um pouco mais didática na comunicação, aí geralmente uma divisão ali de tarefas entre uma área de comunicação e a área do marketing. As mídias sociais, na minha opinião, o perfil do Instagram, Facebook e, de alguma maneira, também o LinkedIn, acabam servindo também de espaço bastante comercial ainda das marcas. Então, você tem promoções, lançamentos, eventos, coisas que as marcas usam bastante ainda esses canais para fazer divulgação de produto, etc. O conteúdo corporativo, o conteúdo do que a empresa faz, como a empresa atua, quais são, né, o que está por trás dos produtos, como foi o desenvolvimento, isso foi entrando aos poucos, foi entrando na medida que aquela grade do marketing foi encontrando espaço, né? A gente trabalhando com integração dos temas, aquilo foi encontrando. Eu acho que ainda é uma área um pouco que tem um pouco dividido, mas eu ainda acho que existe um uso bastante, digamos, ainda comercial dessas ferramentas. Os influenciadores, como eu comentei, eu acho que é um público super legal, super interessante, mas há vários desafios. A gente tem que ter certeza que o influenciador tem um perfil adequado para a companhia. A gente geralmente faz, né, uma avaliação, uma leitura prévia daquilo que ele publicou, se não tem nenhuma, né, se aquilo não fere o código de conduta da empresa, toda a postura ética, moral e etc. Mas há riscos, há coisas que são, né, muitas vezes
que a gente não vai prever. Mas o relacionamento é muito interessante, porque ele, de alguma maneira, se soma à visão de produto, mas você dá um carro para um influenciador desse dirigir, por exemplo, um celular para ele testar, ele vai dizer a opinião dele, ele vai observar coisas que talvez só o público comum observe, que talvez se some à observação de jornalista especializado, que é mais, que conhece mais, que está mais acostumado. Próxima, né, uma linguagem próxima do público. Ele, né? Então, eu acho que é uma coisa assim que ajuda muito quando você está formando uma imagem, né, formando o público. E hoje você encontra influenciadores de várias categorias, né? Você tem tem vários especializados em sustentabilidade, que é muito legal para você falar o que a tua empresa está fazendo, quais são os seus desafios, como que você está pensando sobre isso. Você encontra sobre impacto social, né? Aqueles que são mais ligados a ONGs e que fazem mais, né, programas nessa linha. Você encontra especializados em produtos, você encontra, como eu falei, de várias tribos, né? Eles navegam em várias tribos. Mas é, sem dúvida nenhuma, uma quantidade enorme de meios, né? Uma coisa que me chama a atenção, por exemplo, que é fruto dessa mistura entre o jornalismo, mídias sociais, são essas novas mídias digitais que surgiram, que são newsletters, né, que vivem basicamente de assinaturas, que não estão conectadas aos jornais, a grande mídia, que tem uma super relevância, mas que são interessantes, que trazem uma outra linguagem. Tem várias delas hoje muito ligadas ao mercado financeiro, ao mercado de capitais, tem várias ligadas à sustentabilidade, e que você tem um público cativo, formador de opinião importante, dependendo da sua marca. Então, são canais que eu venho observando, digamos, e olhando e apoiando há muito tempo já, e que vem crescendo e a gente vê esse crescimento. Só para fechar o comentário, uma das ferramentas também que cresceu muito no jornalismo é o YouTube. Sim. Então, você tem vários jornalistas que, digamos, vieram, né, de uma mídia tradicional e que souberam fazer muito bem essa transição para o YouTube. E, de novo, me referindo à indústria automobilística, mas não se aplica só a isso. Nada como você vê um carro, né? Então, no YouTube, você filma o carro, você entra no carro, você dirige o carro. É muito mais agradável do que você ler na revista, que é limitado àquelas fotos, né? Então, você interage com o produto. Então, eu acho que o YouTube é uma plataforma também, por exemplo, muito relevante para a comunicação, que pode trazer milhares, milhões de views e que faz com que o teu produto chegue até, muitas vezes, fora, até das fronteiras do país. Então, eu gosto muito do visual. Então, o que eu digo para o meu time? A gente tem que sempre pensar escala e impacto. Então, assim, eu sempre olho para pensar aquilo que vai trazer escala e impacto. Então, tem coisa que é mais impactante e tem menor escala, mas sempre ali dentro dessas duas, digamos, variáveis. Aí, entre os relatórios, a gente já chega nesse assunto. Perfeito. E olhar o formato. O formato e o conteúdo tem que ser digitais. Agora, criar um conteúdo digital, acho que ainda não é fácil. Sim. A gente ainda está aprendendo nesse mundo digital aí. Ainda mais com fluxo, né, de informação, de postagem, muito conteúdo, né? E agora falando até um pouquinho dessa estrutura de comunicação que você comentou, de equipe, de montar todo um relatório, como que você enxerga e como normalmente funciona, né, dada a sua experiência, uma área de comunicação, seja ela interna e externa, e o cuidado também com a reputação. Então, como que você enxerga isso e, na prática, como que isso é aplicado também? Então, voltando ao meu comentário de que eu sempre estruturo a comunicação como a gente olha a estratégia. Então, a primeira coisa, assim, quando a gente olha uma empresa, eu procuro olhar qual é a essência dela, qual é a essência da estratégia daquela empresa e aonde a comunicação vai ser plugada. E, a partir dali, é onde você vai criar uma plataforma onde você possa plugar, né, as suas mensagens, mas ela tem que ter uma essência. A essência que eu vi, por exemplo, nos anos que eu passei na Volkswagen, é que a gente transformou e a gente tinha que ser uma empresa mais digital e humana. Então, ao mesmo tempo, inovação, tecnologia dos carros, o carro autônomo, né? Claro. A central de infotainment, toda essa tecnologia entrando dentro do automóvel, ao mesmo tempo cada vez mais próxima das pessoas, né? Participando da vida das pessoas, levando as pessoas para onde elas quiserem. Então, essa junção e uma proximidade muito grande com os públicos. Então, a partir dessa plataforma, o nosso time foi construindo e tudo que a gente fazia remetia a essa questão de ser uma marca mais digital e humana. Mas por trás disso tinha uma grande transformação cultural, né? Uma mudança na companhia. Os times, geralmente a gente pode pensar em vários formatos, mas assim, o que eu acho que acaba, talvez de uma maneira até convencional, funcionando mais, você geralmente tem uma área de comunicação corporativa, uma área de comunicação de produto, quando a empresa tem, né, no caso automóveis, tem uma grande linha de produtos. No caso da Microsoft, a gente também tinha comunicação para cada produto, para as diferentes linhas de produto da companhia.
E você tem uma área de comunicação corporativa, então, que cobre os temas de fábricas, de produção, desenvolvimento. Eles se encontram, obviamente, os trabalhos são sempre feitos, né, em rede. Você tem, geralmente, uma área de comunicação interna. Quando você tem fábrica, você tem pessoas alocadas nas fábricas, porque a fábrica também tem é um microcosmo, tem a sua vida própria, né? Sim, Na comunidade onde ela está inserida. Eu trouxe, né, na verdade, esse conceito de uma área de comunicação digital também. O que eu chamava de digital era todo esse relacionamento com influenciadores, toda essa parte da linguagem digital, do conteúdo digital. Era alguém que sentava à mesa e falava assim, tá bom, você fez um press release, mas você pensou no LinkedIn, o que nós vamos fazer no Instagram, qual vídeo nós vamos montar, o que a gente pode ter de conteúdo e formato digital. O mundo ideal era que o digital permeasse tudo, mas a gente tem momentos que sim, tem momentos que não. Você ainda precisa, muitas vezes, ter uma área dedicada a isso dentro da companhia para que você consiga realmente a inovação caminhe. Eu tinha uma área de sustentabilidade, que aí vem um pouquinho dessa, né, que eu sempre olhei essa área de sustentabilidade, e eu tinha também uma área voltada à fundação, impacto social, etc. Essa mesma estrutura, mais ou menos, eu tinha também quando eu trabalhei no Citibank. A Microsoft era um pouco diferente, há muitos anos eu saí, acho que aí não faz sentido comentar. Não, tá certo. Sensacional, né, Camilo? Exatamente. E, Priscila, quais são os principais projetos, assim, que mais de médio e longo prazo que a diretoria de comunicação conduz, né? Voltado às questões internas ou externas? Quais são os principais projetos? Se você tem alguns exemplos. Eu gosto muito de um projeto, que é o projeto de biocombustíveis, do etanol. Porque alguns anos atrás, aí, pelo menos uns 3, 4 anos atrás, a gente se viu na empresa sobre um grande dilema. O que vai acontecer? Né? Os carros elétricos já estavam começando a ficar bastante promissores, estavam começando a produção dos carros elétricos, né? Dentro do grupo do qual eu trabalhei, o foco, obviamente, era Europa, China e Estados Unidos, como os 3 principais mercados, né? Digamos, para esse arranque, né, da produção de carro elétrico voltado. A nossa região aqui na América Latina com vários desafios de infraestrutura, de investimento, de custo do carro, enfim, até rodagem, uma série de desafios, obviamente, adicionais, que também existem nessas outras regiões, mas, digamos, num patamar diferente de maturidade. E a gente se viu assim, bom, mas no Brasil a gente tem uma solução, a gente tem o etanol. O etanol é um biocombustível, ele não vem do petróleo. Por que não a gente voltar a falar do etanol e passar a trabalhar com novas tecnologias em cima de um biocombustível como etanol? E foi aí que a gente construiu uma matriz de negócio ED comunicação e de alinhamento com o mercado, digamos assim, eu vou usar uma palavra entre as ressuscitamos o tema do etanol. Quando a gente começou a falar de etanol lá atrás, a reação era, mas o etanol é uma coisa antiga, uma coisa velha, uma coisa que o Brasil tem há muitos anos, o pró-álcool, ninguém mais quer isso, o Brasil tem que ir pro elétrico direto, porque o Brasil vai ficar para trás lá e atrás tudo. O carro era ou a álcool ou gasolina. Não tinha o híbrido, o Brasil né? tem uma tecnologia flex há mais de 20 anos, inclusive a Volkswagen foi quem criou essa tecnologia, mas as pessoas usam pouco o etanol. Então a gente se viu diante de vários desafios dessa reconstrução do etanol como um biocombustível. As pessoas se esqueceram que ele vem da cana. As pessoas não conhecem a pegada de carbono, porque o etanol nunca foi focado em ser um combustível ecológico, com algumas pequenas nuances. Ele foi lançado para combater o preço da gasolina e do petróleo, que naquela época era muito caro. E o Brasil tinha cana, produzia etanol, e a história sempre foi essa. Sim. E a gente viu similaridades em outros mercados. Então, aí começamos, por exemplo, como o mercado da América Latina, levamos o tema para a Colômbia, a Índia. Mas nós temos um mapa de stakeholder, nos aproximamos primeiro do setor. 95% do etanol produzido no Brasil vai para o automóvel, mas não existia uma relação do setor com a agroindústria, com os produtores de açúcar e álcool. Então, houve uma aproximação com as empresas produtoras de açúcar e álcool, houve uma aproximação com as entidades disso, houve toda uma aproximação com a academia para desenvolvimento de tecnologias do futuro baseadas em motores híbridos a etanol, baterias movidas a cana, a etanol, o motor a hidrogênio baseado em etanol. Existe uma série de linhas de pesquisa com a Unicamp, com a USP, com várias universidades, em que a gente também foi se juntando. E eu diria assim, a gente conseguiu um feito muito relevante para o negócio na época, que foi aprovar uma estratégia de biocombustíveis e um laboratório de biocombustíveis aqui na América Latina para a empresa,
porque a empresa não estava olhando para isso no mundo inteiro. A empresa está completamente focada na eletrificação. E isso fez com que se abrisse os olhos. Passados aí, vamos correr aí os 2 últimos anos, inclusive eu estava na Alemanha quando voltei agora, eu vi uma aceleração muito grande desse tema. Outras montadoras, né? Hoje falam sobre biocombustíveis. Está claro que essa é uma estratégia e é uma ponte, digamos, até a gente chegar num mercado de carros elétricos maior no Brasil. Os elétricos vão vir, eles são a tecnologia do futuro, mas provavelmente a nossa região vai precisar de mais alguns anos. É de uma transição. E a gente também não pode simplesmente jogar fora uma economia, um impacto social que existe na produção do etanol do dia para a noite, né? Então é uma coisa peculiar do país que a comunicação é quem, digamos ali, ajudou a desenhar essa estratégia, a colocar na rua, a levantar o tema, a começar a criar, e isso fez com que houvesse um movimento de mercado. Acho que esse é um exemplo que eu gosto muito, tenho muito orgulho. Claro, a gente foi estudar muito sobre esse tema, biocombustíveis, as emissões, etc. A gente sabe que um carro a etanol, nas condições aqui no Brasil, se você comparar com um carro elétrico na Europa, que é abastecido com carvão, né, que não é abastecido com energia verde, ele polui bem menos, emite menos. Aí a gente começou a discutir ambiente regulatório, você tem que medir do berço ao túmulo, ou pelo menos do berço à roda, desde que você produz o combustível até ele roda, não somente o escapamento. Claro. Enfim, então isso surgiu uma série de temas regulatórios, sociais, ambientais, e hoje os biocombustíveis estão aí. E os biocombustíveis são uma grande ponte, inclusive eles vão abastecer automóveis por algum tempo, um bom tempo ainda, mas depois eles são a grande saída para o setor aéreo e naval. Porque, na verdade, dificilmente você vai ter um avião completamente elétrico num médio espaço de tempo. É uma tecnologia que vai demorar para surgir. Então, os biocombustíveis, né? Os SAF são os grandes, vão ser os grandes, vão ser o caminho de descarbonizar a indústria aérea, por exemplo. Boa ideia. Legal, né? Ideia. A história, sensacional. Uma ideia sensacional. E a gente pensa, surgiu daí, né? De entrevistas, de temas, de painéis, de apresentações e desse envolvimento com stakeholders. Com certeza. Na prática, tudo que está sendo trabalhado, que teve de investimento, é o que realmente vai ser aproveitado por um outro setor que é gigante e que tem uma relevância e uma participação muito grande. Né? Legal. E tem também um ponto que a gente sempre toca aqui, Priscila, que é a questão das marcas, né? A preocupação que a empresa tem com as marcas. Então, a gente está falando, principalmente pegando o teu histórico, né, profissional, e todas as empresas que você passou, são marcas muito relevantes e que aparecem na imprensa, aparecem nas redes sociais, aparecem através dos influenciadores, está na boca de todo mundo, né? E a gente tem próprias empresas, grandes empresas, a gente recebe profissionais aqui que têm marcas que aparecem, por exemplo, num Big Brother, que tem uma exposição gigante e tal. Como que você vê nesse teu histórico a preocupação das marcas com a reputação, né? Com o que está sendo dito, se é uma questão que eu preciso me posicionar ou não preciso me posicionar, é algo que eu tenho que receber aquilo como um aprendizado ou como uma informação para que eu possa, nas minhas ações, atuar de uma maneira diferente. Como que você vê as empresas, e principalmente agora, né, nesse teu movimento de participação nos conselhos de administração, né, qual a importância que essa questão de reputação tem para as grandes marcas e para esses logos e para essas empresas que são muito significativas? Eu acho que a história conta vários episódios, né, de várias empresas em relação à reputação, inclusive o Dieselgate, o caso da Volkswagen, que foi um caso, né, bastante, digamos, emblemático do ponto de vista, né, a empresa repensou sua estratégia, né, realmente se voltou à eletrificação, à descarbonização depois, né, do escândalo de emissões dos motores a diesel nos Estados Unidos. Eu acho assim, a marca, a gente realmente tem um papel de guardião da marca. E em estruturas bastante organizadas, nas quais eu tive a sorte de trabalhar e também de alguma maneira construir junto com os times que eu liderei, tive a honra de trabalhar junto, a gente de fato consegue olhar. Primeiro, senta na diretoria executiva e no comitê executivo das empresas. Olha como um todo, tudo que está acontecendo, de certa maneira, na empresa, porque marca é tudo, né? Marca não é só o logo, marca são todas as interações, marca são os riscos, né? A gente tem sempre uma matriz de risco, quais são os riscos reputacionais, isso é revisado a cada trimestre. A gente olha, isso aqui pode acontecer, isso aqui, isso aqui.
a gente tem temas difíceis que acontecem, às vezes do setor, às vezes do negócio, às vezes são acidentes, enfim, isso faz parte, gerenciar a crise faz parte. Mas a empresa tem que estar preparada para agir na melhor, né? Aí a gente testa a cultura da empresa, a sua melhor intenção, né? Alguns desafios são relevantes, porque hoje em dia os funcionários trabalham como embaixadores das marcas, eles têm canais para isso, né? Sim. Eles se posicionam em redes sociais, eles defendem, né? Enfim, eles se posicionam em relação às marcas. E a gente não consegue controlar isso, por exemplo. A gente consegue treinar, capacitar, criar grupos de influenciadores, criar conteúdo que eventualmente podem ser distribuídos até para os próprios funcionários, mas vai muito da cultura e dessa responsabilidade do poder que a marca tem. Eu acho que quando você, por exemplo, as empresas hoje, eu vejo, por exemplo, uma capacitação ou uma orientação para a diversidade muito maior, e a comunicação está dentro disso. Não é raro a comunicação cometer erros com propagandas ou com statements ou com coisas que muitas vezes vão contra a diversidade ou são diversos e a comunidade pode reagir. Então, a empresa tem muito treinamento, tem muita observação, tem sistemas de aprovação, inclusive internos, de que isso aqui não sai sem que um departamento de comunicação olhe, tenha certeza. Você tem um checkpoint de vários olhares, tem certeza que isso está correto, essa campanha não fere nenhum dos nossos princípios, ela não vai ofender nenhum público. Se tem dúvida, testa, olha de novo. Claro. Né? E assim, por isso aí a importância dos times diversos, de você ter pessoas com pensamentos, backgrounds, estruturas e tudo diferente, porque talvez eu não esteja vendo algo que você está vendo, que você vai levantar e vai apontar. Mas você também precisa de uma cultura ágil ao mesmo tempo, que as pessoas tenham essa questão. Eu acho que as marcas valem cada vez mais, e as empresas são as marcas e as marcas são as empresas. Então você tem... A empresa é um conjunto de pessoas e é a marca quem vai, né, ter essa maior representação no mercado. Sim. Então, a responsabilidade é maior. Então, você vê as áreas de comunicação e seus, digamos aí, as suas áreas de influência, sustentabilidade, ESG, impacto social, cada vez mais fortes e cada vez mais relevantes no negócio. Isso. Porque hoje todos os negócios estão pensando como ser mais sustentável, o que é bem difícil, né? Passa por... muitas vezes desestimular um consumo excessivo, você muitas vezes tem que sair de determinados segmentos de mercado, porque aquilo não vai ter futuro, você tem que começar a desacelerar, você tem que entrar em mercados completamente novos, talvez com clientes completamente novos, você tem que pensar em temas como reciclagem de verdade, né? Onde você vai, né? Que são temas difíceis, né? de você entrar. E tudo isso é a reputação da marca, né? Aí todo mundo fala bastante de greenwashing. Eu tenho uma opinião. Às vezes eu não acho que tudo seja greenwashing. Eu acho que a empresa passando por esse processo são fases, né? Sim. O início às vezes é pequeno, são ações menores, mas a empresa vai aprendendo, vai crescendo, entende? Mas é claro, uma empresa grande você não pode admitir que ela fale uma coisa, faça outra, né? Enfim, por isso o walk the talk é importante. Claro. Então a reputação é algo intangível, mas quando a crise vem a gente percebe bem o que acontece, né? A crise também a gente sabe que podem durar um certo tempo, depois a empresa vai corrigindo, né? As empresas vão aprendendo, a gente aprende muito com as coisas que a gente faz e fala e tudo. Mas hoje, sem dúvida nenhuma, a empresa precisa se manifestar. Claro, isso é óbvio, a empresa vai ter que dar uma posição, tem que ser rápido. Já era assim antes, hoje em dia, então, tem que ser rápido. A gente não tem mais nem o tempo de um fechamento de jornal que a gente tinha no passado, né? O jornal fecha às 6 da tarde, até esse horário você tem que se manifestar. Agora a diferença é que virou instantâneo, né? A gente tem que se posicionar. E não é raro aparecer temas que você não sabe exatamente do que as pessoas estão falando, você precisa de um tempo para investigar dentro da empresa, o que é esse tema, o que aconteceu, nem tudo, né? A gente mapeia muita coisa, mas às vezes são coisas que fogem. E eu acho, de novo, as empresas que enxergam na comunicação um asset estratégico, algo que realmente vai fazer a empresa crescer, vai fazer a empresa progredir, vai fazer a empresa melhor se relacionar com o mercado, atrair mais clientes, geralmente são as empresas mais bem preparadas, porque elas já entendem o papel e a comunicação faz parte, ela já está treinada, as pessoas já... Entende? As pessoas conhecem. De novo, fácil de falar, difícil de fazer. Muitas vezes a comunicação está numa estrutura muito baixa, está fazendo press release, depois que tudo foi decidido, entra a comunicação e o cara fala, não, mas peraí, mas isso aqui não casa com isso. Esse discurso não é bom, isso aqui não vai bater. Mas aí, too late, né? Já foi. Por isso que a gente tem que entrar na estratégia, no desenho do posicionamento da companhia, né? Sem falar em propósito da empresa, missão, que tudo isso também está muito conectado à comunicação, né?
Uma coisa vai puxando a outra. Né? Exatamente. E Priscila, você que tem contato com, né, as empresas, principalmente as multinacionais, como que está o Brasil nessa questão de ações de comunicação e todo esse trabalho de colocar a comunicação para dentro das reuniões estratégicas e realmente de definição, né? A gente também, conversando com as pessoas, a gente vê que tem empresas que têm a estrutura de comunicação junto com o marketing, né? E tem empresas que têm a estrutura de marketing e a estrutura de comunicação separado, né? E ambas as empresas têm as suas o porquê, né? E os motivos por qual tem essas estruturas. Mas entre os países que você tem contato, né? Existem as questões nos países, por exemplo, como na Alemanha, por exemplo, as questões são mais fáceis de conduzir porque o país recebe mais fácil as ações ou não. No Brasil a gente tem mais dificuldade. Olha, como você vê a questão, a diferença entre os países? Tem uma grande diferença. Falando um pouco sobre a minha experiência na Alemanha, eu me vi a gente se vê lá na Alemanha diante de uma imprensa bastante ainda, digamos, escrita e rádio e TV. O digital, no geral, do comportamento das pessoas e os apps e o consumo de notícias digitais ainda é bem menor. Como o país europeu, eles são mais leitores de mídia tradicional. Você ainda chega no supermercado, tem uma parede inteira de revistas, de jornais, as bancas de jornais são enormes. Os jornais são grandes conglomerados, com placas imensas na frente, são coisas... Eles têm... É uma outra cultura, o europeu, e especialmente na Alemanha... a digitalização que a gente viu aqui, essa coisa do YouTube, do Instagram, não é algo tão pujante lá. Existe uma certa... E o jornalismo é um jornalismo bastante crítico, bastante assim, modelo colunista, e eles debatem muito, o alemão gosta muito de debater, de falar... E eles têm, né, na verdade, uma economia específica, né, digamos ali, sociocapitalista, então tem uma participação de governo grande nas companhias. Eles têm, né, digamos, um misto ali, um blend econômico que é diferente, não é nem um modelo americano, nem um modelo chinês. Eles ficam ali no meio do caminho entre, né, uma economia, digamos aí, mais voltada a esses, com a interferência do Estado maior. Dito isso, você encontra uma imprensa, eles olham muito as preocupações de sustentabilidade socioambientais. As ONGs, de uma maneira geral, fazem muita pressão às grandes empresas. Aí você sente, quando você está na corporação, muitos pedidos, muitos estudos que eles fazem. Eles vão muito em cima das cadeias, né? Enfim, questionam vários temas. Esse couro desse carro veio de um boi que estava na Amazônia. Como que você rastreia a cadeia? A mineração agora é uma grande preocupação, né? Com a entrada dos carros elétricos, ainda vai ampliar mais ainda a questão da mineração, não só no aço dos carros, mas agora também nas baterias. Onde está essa mina? Toda a relação dos negócios na China, que, né, a maior parte das montadoras tem grandes operações na China. Com trabalho social, com comunidades que são, digamos ali, que têm problema social em algumas comunidades, né, distantes na China. Então você tem esse panorama, né, muito mais, digamos, pressionado numa matriz do que você tem quando você está trabalhando nos países. E esses temas, geralmente, quando a gente recebe, a gente manda para a matriz responder, né? São temas corporativos. Então foi uma experiência muito interessante nesse sentido, mas você também tem uma visão maior, né, dos grandes temas, dos grandes temas que movem a indústria, e isso também é tema de muito relacionamento com indústria com mídia internacional. Então você tem The Economist, New York Times, Wall Street Journal, que passam a fazer CNN, Bloomberg. São os grandes canais mesmo de comunicação globais que passam a fazer parte do seu dia a dia, nas demandas, nos pedidos, né? Enfim, e o relacionamento com os executivos, né, da companhia. Então é bem interessante nesse sentido. Aqui na América Latina, a gente tem uma escala específica, né? Você se relaciona mais com correspondentes. Lá você tem uma visibilidade maior, né? Acho que essa seria a minha principal, digamos aí, comparação, né? Perfeito. E com comunicação no Brasil e comunicação na Alemanha, ou a comunicação era corporativa? Não, a comunicação dentro tanto no banco como na Microsoft, como no Citibank, na Microsoft e na Volkswagen, as áreas de comunicações são áreas independentes. São áreas que se reportam diretamente ao CEO, que tem assento no Comitê Executivo Global e também nos comitês executivos locais, e que, portanto, tem
porque ambas as 3 empresas, eu acho que vêm na comunicação e nos seus, né, demais disciplinas, uma importância estratégica muito grande. Eu acho que tem uma grande diferença entre a visão de marketing e a de comunicação, são coisas bem diferentes. A comunicação, né, trabalha um contexto, a comunicação é capaz de enxergar um contexto, né, o impacto daquilo, multi-stakeholder. O marketing tem uma visão client-oriented, né, o cliente não... Perfeito. Ambos têm as mesmas visões, mas o grande lance é você trabalhar em complementariedade, criar campanhas que sejam, né, que façam sentido, que aquela plataforma de comunicação que eu falei funcione, faça sentido para uma campanha de publicidade, faça sentido para uma campanha institucional e que a empresa tenha muito claro o propósito e o posicionamento. Mas eu acho que as empresas têm que ter uma área de comunicação, porque são coisas muito diferentes, e uma comunicação estratégica, bem posicionada, como eu disse de novo, insisto, ela ajuda o negócio, ela faz um outro tipo de... Ela ajuda, né? E ela trabalha completamente em conexão, sem falar com a conexão com o RH. Hoje, os grandes programas de cultura das empresas, a maior parte está mudando a cultura, toda essa, né, pós-pandemia... Né, as diferentes gerações, já vinha mexendo, agilidade, tecnologia, agora com inteligência artificial. Está mexendo muito com o jeito de trabalhar, tomar decisão, né, de você... As empresas não querem mais tanta hierarquia, não querem mais o chefe manda, eu faço, né? Esse conceito, mas ainda existe. Você tem que treinar as pessoas, capacitar. Então, essa é uma área que a comunicação trabalha muito bem junto com o RH, sem contar a comunicação interna, né, que é uma... Trabalha de mãos dadas com o RH, trabalha muito bem com marketing, campanhas, e trabalha muito bem com as áreas de compliance, com as áreas de legal, porque aí a gente vai defender, tem temas, né, de defesa da marca, tem temas de posicionamento mais regulatório da marca, e são essas áreas que vão ajudar a gente a trabalhar em conjunto. Então, a comunicação é uma... Ela por isso que eu gosto muito dessa área, porque enxerga o negócio como um todo, né? Das poucas áreas da companhia que realmente enxerga o negócio como um todo, assim como o CEO. Então, não tem distinção de áreas ou de temas. Tudo é importante, a gente olha tudo com relevância, porque tudo pode ser, né, um ponto importante de partida para a gente trabalhar a reputação da marca. E precisa dessa visão, né? Precisa. E a gente estava falando aqui... Você disse muito bem agora sobre essa divisão de marketing, de comunicação. No começo a gente falou também sobre esse gerenciamento entre as áreas, né, de comunicação interna e externa. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância dos indicadores nessa questão de publicidade, de campanha, de estratégia. Porque geralmente quem vem de comunicação... ainda não consegue enxergar a importância, não gosta de dados, não gosta de números, indicadores, índices. Que é isso? Deixa quieto, deixa para outra pessoa cuidar, mas tem uma importância relevante quando a gente fala de marca, quando a gente fala de estratégia, né, pensando em campanhas. Avaliar o resultado. Avaliar né? resultado do também, trabalho, claro, né? Então chega como um aliado, de fato como um aliado. Então como que você enxerga tudo isso dentro de uma estrutura de empresa, de marca mesmo? Olha, eu comecei muito cedo a aprender o que eram dados, o que eram informação. Já nos tempos da Microsoft, que tecnologia mede tudo, e a digital já tinha essa vantagem, a gente já tinha essa coisa, né, de scorecard, já tinha que definir as metas no ano, você tinha que medir no meio do ano o que você tinha ido ou não, você tinha que realmente definir metas para comunicação. A gente criou, me lembro, na época, que ainda a gente aplica em várias empresas, e aplico ainda, que é o conceito de top stories, por exemplo, que é um conceito de reportagens com grande relevância, que foram feitas, né, o pitch foi feito por nós, que traz foto, traz aspas, tá num veículo proeminente e traz opinião de um terceiro sobre nós, por exemplo. É um conceito, bacana. E a gente tinha um mapa de quais eram as top stories, quais eram os veículos, a gente ia, né, tentar fazer com que aquilo chegasse, né, histórias interessantes, com várias informações, e que a gente pudesse trabalhar com isso. E eu trabalho sempre com um relatório completo, né, com todas as informações do nosso posicionamento na mídia tradicional, nas mídias digitais, legal. Enfim, tudo que é falado da nossa marca, quais são os principais temas. Olho a concorrência, olho para ver onde estão os gaps da concorrência. Lembra da plataforma de comunicação? Muitas vezes você encontra a concorrência Perfeito. Com posicionamentos diferentes, você encontra espaços onde você pode se posicionar. Eu trabalho muito, de novo, com escala e impacto. Então, quais são os veículos de maior escala e maior impacto? Isso você só consegue saber se você está medindo. Exato. Se você tem, de fato, um relatório, né? E, no meu caso, eu sempre tive relatórios globais e que traziam América Latina e Brasil, então interessante, né? Mas, de qualquer maneira, quando você olha o Brasil, sejam eles mensais ou até trimestrais,
E eu sempre dediquei ali, digamos aí, uma boa parte do meu tempo para olhar esses relatórios junto com o meu time, olhar onde a gente está indo, se a gente está indo para onde a gente quer ir, o que a gente precisa mexer na rota, quais são estratégias que a gente tem que desenhar, qual é o espaço que a gente tem, se a gente quer ser uma empresa inovadora, onde a gente tem espaço de inovação, o que está se falando de inovação sobre a nossa empresa, quais são os produtos mais falados, o que está se falando de cada produto. E em caso de automóveis é bem interessante, porque quando a gente lança um produto, a gente define as características dele, né? Esse carro ele tem como principal característica o espaço interno amplo, o motor turbo e a tecnologia de conexão. Então, você definiu que, basicamente, a comunicação vai estar em torno desses 3 aspectos. E você consegue medir nos relatórios, inclusive, se você conseguiu ser eficiente, se aquilo, na mensagem que você passou, e você consegue comparar quais são os temas mais importantes em relação àquele produto, por exemplo, entende? Porque você coloca o produto no mercado, mas você quer que o produto entregue aquilo que você está, né, que as principais características que o produto vai chamar a atenção, aquilo, né, continue. Se há críticas, a gente leva as críticas para a área de engenharia, a engenharia olha de novo, vê se aquilo faz sentido. Então, tudo isso acaba aparecendo no relatório. Eu trabalho só com relatórios, só com base de dados e com métricas. São métricas trimestrais e que a gente tem no final do ano um fechamento de metas que olham, enfim, depende do posicionamento, depende da estratégia, do objetivo, mas é só o relatório quem vai trazer isso. Mas o que vocês estão dizendo é a mais pura verdade. Quando a gente chega muitas vezes numa empresa e não é difícil acontecer, eu recentemente vivi isso, o time simplesmente se recusa a ter indicadores, acha que jornalismo é uma arte, que a comunicação ainda é feita, né, só de relacionamento, o que é super importante, mas sem medir o resultado, por que você está fazendo aquilo, aonde você quer chegar, como ele vai ajudar o negócio, eu não vejo sentido de existir. Aí você não consegue muitas vezes fazer a comunicação integrada e estratégica se você não mede. Mas muitos times, isso não é algo, assim, não é algo incomum, como vocês comentaram. É mais comum do que a gente possa imaginar, porque, de fato, sempre foi uma área que foi, né, indo assim, fazendo isso, comunicou ali, foi bom, mas foi bom como? Quantas pessoas atingiu? Qual foi o impacto? Que tipo de feedback teve? A cobertura foi positiva, negativa, foi neutra? Que tipo de veículo ela entrou? Quais foram as principais mensagens que a gente captou? Enfim, dá para você ler vários aspectos, né? Dá para sentir essa diferença de, por exemplo, essa mania de não mensurar, de não medir, é algo estruturalmente de uma cultura brasileira? Lá fora eles têm isso tem também? A mesma coisa. Caramba, que coisa, né? Tem, não é o privilégio nosso. A área tem, eu vi. Não só na Alemanha, como vi nos Estados Unidos em algumas ocasiões, e como tenho conversado com algumas empresas agora que falam, o nosso desafio é fazer o beabá. O beabá é ter métricas, ter definido uma plataforma, saber onde a gente vai chegar, que muitas vezes as pessoas estão, né, na loucura do dia a dia, indo para lá e para cá. Mas eu tenho essa fixação por dados e por métricas. E você leva sem contar que você leva um relatório desse para um comitê executivo a cada trimestre, você diz onde está a tua marca, onde estão os concorrentes, o que cresceu, o que não cresceu, quais foram os desafios, quais são principalmente os impactos que você tem lá na frente, e aí é que você vai ganhando posicionamento estratégico na companhia, porque se você fica só no... São gráficos, são números, é a linguagem do business que a gente tem que falar. O mesmo vale para a sustentabilidade. Ela tem que ser pragmática, ela tem que implementar, ela tem que mostrar quanto você vai gastar de CO2, quanto você vai gastar de crédito de carbono, quanto você vai gastar para implementar isso e quais são os custos hoje, daqui 5 anos, 10 anos, que métrica que você tem, como é que você vai fazer aquilo, que vantagem você tem de fazer, não fazer. E tem que brigar no business. Para você brigar, você tem que ter dados, né? Você não dá para você tem que realmente comprovar, né? Eu quero fazer um canal novo, mas qual é a vantagem do canal novo? Que audiência ele tem? Como ele vai funcionar? Você tem que show me the numbers, né? Assim, eu falo. A ideia é ótima, mas vai funcionar? Ou então você testa por um tempinho, não funcionou, você tira do ar, né? Que é mais ou menos o que a gente costuma fazer, né? Vai deixando, né? E é importante até para você ter essa visão. E aí já tem uma outra pergunta. Trabalhando com sustentabilidade, no mundo de hoje, com esse fluxo de informações, com tantos canais, tantas mídias, você acredita que hoje talvez seja o maior desafio para a área, talvez trabalhar com sustentabilidade e mostrar para as pessoas a importância, ou talvez de emplacar uma campanha de sucesso que fale sobre isso? Como você enxerga hoje os maiores desafios da área? Eu acho que um dos grandes desafios que a gente tem na humanidade, que a gente tem nas empresas e que a gente está diante dele, né? Claro. Eu acho que a mudança climática está cada vez mais evidente para nós. Eu morei na Europa agora
nessa última semana, último ano, né? Um ano e pouco, guerra da Ucrânia, as empresas voltando a usar carvão, os rios secando, não dava para passar navio, né? Nevou só até dezembro, a neve não derreteu, não tinha água, falta d'água, e esse ano falta de energia de novo, e temperatura de 18 graus no escritório, que a gente congelava, enfim, só para dar um exemplo. E mostrando digamos aí, uma fragilidade da Europa para a energia verde muito grande. Eles não têm alternativa. Porque não tem sol, eólico, estão fazendo, mas a transição é difícil. Eles ainda estão... Né? A matriz de energia a carvão na Alemanha aumentou no último ano. Óbvio, pela crise, não veio o gás da Rússia, pela guerra, etc. Mas, enfim, eu acho que esse é o grande tema, porque ele é daqueles problemas muito difíceis de solucionar, porque ele impacta cada um de nós individualmente, impacta todos nós coletivamente. Então, ele vai de cada um de nós. E eu, até esses dias, estava assistindo uma apresentação que me fez pensar bastante, de uma teoria um pouco mais, digamos, radical, de que um grande bode na sala da sustentabilidade é o consumo, né? É o consumo. Então, se você não desacelerar o consumo de alguma maneira, porque daí você não diminui plástico, não diminui embalagem, você não diminui petróleo, você não vai conseguir, porque o excesso, né, de consumo é que... E aí você mexer em consumo, você vai mexer naquilo que é mais sagrado das empresas. O crescimento se mede pela empresa estar vendendo mais, está crescendo. Se ela está crescendo, ela está vendendo mais serviço, mais produto, mais carro, mais computador, mais tecnologia, etc. Logística, tudo isso faz parte, né? É um contrassenso nesse sentido. Então, a sustentabilidade forte é aquela em que você mexe no modelo de negócio do consumo, mas ela ainda é alguns exemplos e tudo. Mas você tem muita coisa que você pode fazer na sustentabilidade, né, no sentido de você olhar para da onde vem na transição energética, a questão dos combustíveis, mas aí você fala, mas da onde vem a bateria, da onde vem a mineração? A mineração, eu sempre digo, a indústria automobilística não vai trocar o motor a combustão por uma mineração que tem impacto social, que tem problema com trabalho escravo, problema de todo tipo e toda a ordem de mineração, ou ambiental. Então, assim, tem que funcionar direito. Então, a mineração também entra aí com uma reinvenção, ela tem que ser mais limpa, ela tem que usar energia verde, etc. Então, quando você olha a cadeia, né, todos os impactos são muito grandes. Então, acho que essa porque há, por outro lado, uma cobrança de determinados setores da sociedade também maior, né? Você agora tem, né, várias legislações caminhando, inclusive aqui no Brasil, né, sobre a questão de quem emite mais vai ter que pagar mais carbono, mas o crédito de carbono não resolve tudo, porque você tem que, na verdade, mexer na essência do teu negócio. Não adianta você continuar fazendo o que você está fazendo e ficar comprando crédito de carbono. O crédito de carbono ele é só o que sobra, né, daquilo que você não consegue fazer. Então, acho que esse é um tema realmente muito grande. Eu costumo dizer assim, para encerrar aqui, acho que a gente já está no... Eu olho sempre 3 grandes pilares na companhia quando eu chego, eu olho, e essa faz parte para desenhar a minha plataforma de comunicação. Os 2 pilares do negócio são a digitalização e a descarbonização. Perfeito. Então, assim, você olha, as empresas, né, ainda estão no processo de digitalização, de ir para a nuvem, agora veio inteligência artificial, de tomar decisão rápida, de ter os dados do cliente, de usar esses dados corretamente, de entender o movimento de mercado. Claro. Então, onde é que está de digitalizar produtos, digitalizar comunicação? Então, aqui tem onde que estão os grandes diferenciais da empresa. O outro pilar é a descarbonização. Como é que você faz para descarbonizar? E o terceiro, não menos importante, eu chamo de diversidade, mas, na verdade, é uma visão ampliada da diversidade e inclusão, que são todas as gerações, são todos os modelos de trabalho novos que existem hoje, que vieram com a pandemia, são todas essas visões diferentes, né, dos mundos, né? Como coexistir, como você atende todas essas pessoas, as demandas do cliente. E aqui também você tem como você no final, uma empresa atrativa, quando você é uma empresa correta, que é um pouco do que a gente falou. Então, eu sempre me baseio nesses 3 pilares. E aí, eu olho... Bom, aqui tem o grande diferencial da companhia. Muitas vezes, a companhia está mais avançada no digital do que na descarbonização. E, às vezes, ela tem um ambiente de diversidade que ainda está crescendo. Tem setores mais avançados, setores menos avançados. Mas, sem dúvida nenhuma, esses 3 pilares são os 3 grandes pilares que eu acho que vão... Né, que sejam esses pilares principais que qualquer negócio você vai aplicar. Esses 3 grandes pilares, eu nem chamaria de tendência, porque eles são já a base da empresa, né? Muito bom. Não, sensacional. A gente já está chegando, né, nos minutos finais aqui. Passa muito rápido. Mas antes da gente encerrar, a gente passa a palavra aqui para você deixar uma mensagem final. Então fique à vontade para passar alguma dica, algum conselho, falar de tendências, de projetos, enfim.
O espaço é todo seu. E a gente já aproveita para te agradecer, né? Você pela presença maravilhosa, como sempre, né? Foi ótimo. Uma entrevista incrível. É verdade. Para a gente é uma aula, a gente aprende muito. Então, só agradecer mesmo. Muito obrigado. Obrigada, pessoal. Uma honra poder contar da minha trajetória. Você sabe, todo mundo tem a sua história, né? Claro, Quer dizer, e todo mundo tem a sua experiência. Eu realmente sou uma apaixonada pelo tema da comunicação, pelo tema da sustentabilidade. E sempre tive uma visão assim bastante pragmática. O que eu gosto sempre de dizer, eu acho que a gente não faz nada sozinho, tudo é um time. E eu fui, acho que um dos temas principais da minha carreira com o passar dos anos foi aprender cada vez mais a trabalhar em time, trabalhar integrado. Verdade. Muita gente fala, mas quando você vai fazer, né, saber reconhecer que é um trabalho de um time, que não é um trabalho individual, saber receber as pessoas num time, saber comunicação, trabalhar com marketing, com RH, né, com todas as áreas da companhia. Eu acho que esse é o grande segredo do sucesso. Você vê que não é muito difícil formar grandes times. Vocês provavelmente gostam de futebol. Eu tenho um marido em casa que ama, eu digo, isso não é um time, não vai dar certo. A gente sente, né? Sente, e na empresa é a mesma coisa. Quando o time junta, quando você, não é sempre que você tem. Né? São momentos espetaculares que você tem na sua carreira que você junta. Realmente as pessoas ali estão integradas, entenderam o objetivo, sabem fazer. Os egos foram deixados e a gente consegue trabalhar. Então, hoje eu me dedico muito mais à formação desses grandes times, ao crescimento do time do que a qualquer coisa. Eu acho que isso é que está acima da nossa própria carreira, mas sim, eu sou o que eu sou devido aos grandes e maravilhosos times que eu trabalhei junto até hoje. Um bom time vai longe, né? É isso aí, com certeza. Tá certo. Exatamente. Então, Priscila, obrigado mais uma vez. Fica à vontade, sempre que quiser voltar. A porta do podcast está sempre aberta. E é isso, adoramos. Muito obrigado. Obrigada a vocês, pessoal. Um abraço para todos que estão nos ouvindo também e nos vendo, né? Com certeza. Agora tem isso, né? Aqui é multimídia. Isso aí. Agradecer você, Camilo. Eu sempre uma ótima companhia. Muito obrigado mais uma vez aí. Maravilhoso, né? Foi ótimo. E agradecer você que ficou na audiência, você que nos acompanhou até o final. Muito obrigado aí pela sua companhia. Você que nos ouviu, você que nos assistiu, ok? Mais uma vez, relembrando, deixa aí a sua curtida, o seu comentário, compartilhe esse vídeo aí com seus amigos, papagaio, periquito, a avó, o tio, o primo, todo mundo, né, Camilo? Exatamente. Todo mundo tá dentro da lista. Então, muito obrigado pela sua companhia. Nos vemos num próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.